A brasiliense Paloma Costa, uma das jovens conselheiras em clima do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursou na Cúpula do Clima das Nações Unidas, em Nova York, em 2019, ao lado da ativista sueca Greta Thunberg, líder do movimento Fridays for Future, Sextas-feiras para o Futuro. Nesta COP27, caminha junto com os povos originários. A gente vai lançar um fundo da Juventude por Justiça Climática em apoio com algumas organizações filantrópicas. E a ideia é que seja um fundo totalmente gerido por jovens e que chegue nos lugares onde hoje não chega. O Repórter Eco especial de hoje vai tratar dos principais temas em debate na COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece de 6 a 18 de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Em discussão está a crise climática que ameaça o futuro da Terra. Enchentes, secas, ondas de calor, eventos extremos registrados no mundo cada vez mais frequentes e intensos. A humanidade alterou o clima no planeta e as consequências já são sentidas por todos, especialmente os mais pobres. A COP27 discute quem paga a conta dos investimentos necessários para conter o aquecimento global. Chuvas no Paquistão, na Ásia, inundaram 1/3 do país em meados de 2022. 33 milhões de pessoas foram afetadas. Pelo menos 1.500 morreram. Para os cientistas, o dilúvio foi muito pior do que teria sido por causa do aumento da temperatura no planeta. Para produzir bens de consumo e realizar todos os tipos de atividades, os seres humanos lotam a atmosfera de gases poluentes. As consequências são esses eventos extremos. Na África, inundações inesperadas em algumas regiões e secas persistentes em outras. México e China também enfrentam estiagens. Temperaturas acima de 45 graus matam em alguns locais. Há registros de ondas de calor na Índia, Japão, Califórnia, Reino Unido e partes da Europa. O físico Paulo Artacho, membro do IPCC, painel internacional de cientistas que estudam o clima há décadas, explica. Já entramos na área vermelha da mudança climática, ou seja, uma área que tem implicações muito graves sobre todo o clima do planeta e que interfere, obviamente, na produção de alimentos, nos eventos climáticos extremos que estão aumentando muito forte, de uma maneira muito rápida. Tivemos secas no Brasil Central no ano passado, muito forte, chuvas extremamente intensas na Bahia, em Minas Gerais, escorregamentos em Petrópolis, Paraty e assim por diante. Então, o planeta já entrou em estado de emergência climática. A partir da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, os poluentes começaram a se acumular na atmosfera. A temperatura média no planeta já subiu 1,1 graus Celsius. Pode até parecer pouco, mas este aumento causa problemas principalmente em áreas mais pobres, onde as populações não conseguem se proteger dos impactos. Em algumas regiões do Nordeste brasileiro, a temperatura chega a 2,3 graus. Na Amazônia, 2,1, alterando relações dos ecossistemas da floresta tropical. Tudo isso estará em discussão na COP27, a Conferência do Clima da ONU, desta vez no Egito, na África.
Cientistas do mundo todo, especialistas em estudos do clima, afirmam que é preciso reduzir as emissões em pelo menos 7% ao ano nos próximos 28 anos, ou seja, até 2050, para evitar que a situação se agrave ainda mais. O desafio é muito grande. Ela é complicada na Europa, por exemplo. Os países dependem do fornecimento de gás da Rússia, que desde que começou a guerra contra a Ucrânia, ameaça cortar o fornecimento. Imagina um inverno gelado sem aquecimento. A Inglaterra se vê às voltas com a inflação. Pobreza e desigualdade se espalham pelo mundo. E a questão é sempre a mesma: quem vai pagar a conta dos investimentos em energias renováveis e em projetos que possam conter os estragos que já estão acontecendo? E os países europeus erraram em não avançar e apostar em energias renováveis como solar e eólica de uma maneira mais intensa. Os países desenvolvidos, tradicionalmente, não estão liberando qualquer quantidade de recurso para ajuda aos países em desenvolvimento reduzirem as suas emissões. Isto tem que ser revertido rapidamente para que a gente possa construir uma sociedade com um clima sustentável no futuro. O que os países em desenvolvimento estão solicitando é uma ação muito pequena, né? É montar um fundo da ordem de 100 bilhões de dólares por ano para que os países em desenvolvimento possam reduzir as suas emissões. Para conter o aquecimento global, a ciência indica que os governos têm que agir em duas frentes. Parar de queimar combustíveis fósseis, isso é possível, já temos tecnologia para reduzir as emissões em pelo menos metade até 2030, basta implementar políticas coerentes onde o interesse principal não seja das indústrias de petróleo, mas seja o interesse da população mundial como um todo. A segunda coisa que nós temos que fazer é zerar o desmatamento de florestas tropicais. E a situação do Brasil, como é que está? A gente já teve um protagonismo nessa questão climática e depois as coisas pioraram muito, principalmente com o avanço do desmatamento na Amazônia, né? Nós podemos reduzir as nossas emissões em 44%, que corresponde às emissões do desmatamento da Amazônia, de uma maneira muito barata, muito rápida, muito fácil e com benefícios enormes para o meio ambiente. Então, o que a gente espera é que o próximo governo implemente políticas de desmatamento zero na Amazônia. Outro dia eu estava entrevistando o líder indígena Ailton Krenak e ele falou: todas as COPs foram traídas, as pessoas vão lá, colocam seus compromissos e não cumprem. Adianta esse tipo de reunião da ONU? Nós precisamos de um sistema de governança global que funcione. E o Krenak tem razão de que até hoje nenhuma das COPs, das 26 COPs que tivemos, realmente teve algum papel fundamental na redução das emissões. A razão disso é que os governos respondem muito mais aos seus interesses econômicos, inclusive o governo brasileiro, do que aos interesses da sua população. No caso brasileiro, você vê que a maior parte do nosso desmatamento é causado por crimes ambientais na Amazônia. Isto tem que mudar. Isto tem que ser revertido rapidamente para que o Brasil possa, de novo, ser um país onde todos os demais países do mundo possam confiar nas suas políticas ambientais e climáticas. E veja logo mais aqui no Repórter Eco especial da COP27. O climatologista Carlos Nobre lança na Conferência da ONU projeto para restaurar área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia. Vamos agora às notícias da área socioambiental que tiveram destaque.
As emissões de gases de efeito estufa do Brasil têm a maior alta em 19 anos. Em 2021, o país emitiu 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2, um crescimento de 12,2% em relação a 2020. No ano passado, a destruição da floresta amazônica e de outros biomas, como o Cerrado e Mata Atlântica, responderam por quase metade das emissões. Isso equivale ao que um país como o Japão polui em um ano. A agropecuária ficou em segundo lugar com 25% das emissões. Indústria e setor de energia também registraram elevação das emissões que contribuem para o aquecimento global. Os dados são do SEG, o Sistema de Emissões de Gases do Efeito Estufa da rede de ONGs Observatório do Clima. A convite do consórcio de governadores da Amazônia Legal e pelo governo egípcio, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participa da Conferência da ONU do Clima, que reúne mais de 90 chefes de Estado em Sharm el-Sheikh. No último dia 30 de outubro, em discurso após a vitória no segundo turno da eleição presidencial, Lula prometeu que o Brasil retomará o protagonismo na política socioambiental, especialmente na preservação da Amazônia e nas medidas para controle da crise climática. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na Terra. Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo o ouro extraído às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar, mais uma vez, que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica. Com a vitória de Lula, Alemanha e Noruega anunciam que pretendem desbloquear verbas que seriam destinadas ao Fundo Amazônia. Os dois países suspenderam a ajuda financeira para a proteção do bioma em 2019, depois do aumento de 70% no desmatamento da maior floresta tropical do mundo e de mudanças promovidas pelo governo Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente da Noruega, principal doador de recursos, o fundo tem hoje cerca de 2,5 bilhões de reais que não foram utilizados. O país entrará em contato com a equipe de Lula para retomar a cooperação. Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do governo Bolsonaro na administração do Fundo Amazônia e determinou a reativação do uso do dinheiro em 60 dias. 4 partidos entraram com ação no Supremo, questionando a condução do fundo. O climatologista Carlos Nobre vai apresentar o projeto Arco da Restauração na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Egito. A iniciativa propõe replantar a floresta amazônica em área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A cada árvore a menos, a importância da Amazônia para o equilíbrio ambiental em todo o mundo se torna mais evidente. Recuamos 50 anos num atraso total da época da ditadura militar, que
A árvore era inimiga, a floresta era um inferno verde que tinha que ser destruído, tinha que ser substituído por pastagens e imensa pecuária. Desde 2017, os números crescem, chegando a quase 8 mil quilômetros quadrados perdidos de janeiro a agosto de 2022, uma área equivalente a mais de 5 cidades de São Paulo, com consequências sentidas, por exemplo, no bolso da população. A produção agrícola do Centro-Oeste ela é abastecida principalmente das chuvas que vêm, que são formadas e originadas na Amazônia. Aí você tem uma redução de qualidade de solo, né, porque o solo começa a degradar, então você precisa de mais insumos. Se você tem mais insumos, né, esse aumento de investimento, ele logicamente recai no preço final, né, do consumo das pessoas. A floresta pode se recuperar naturalmente. No entanto, essa capacidade é limitada. E os aumentos da duração da estação seca e da mortalidade de árvores, por exemplo, indicam os chamados pontos de não retorno, onde, sem uma intervenção humana, com o apoio do governo federal, o bioma não será regenerado. Eles estão concentrados no sul amazônico, o Arco do Desmatamento. Implantar os Arcos da Restauração ao longo de 1 milhão de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico à Bolívia é a proposta do projeto que será apresentado pelo ambientalista Carlos Nobre na COP27. São 2 eixos, o replantio de árvores, onde a floresta está mais degradada, e a regeneração natural, desocupando áreas. Quando você abandona uma pastagem, a floresta volta a recrescer ali. Os animais, o vento, vão dispersando todas as sementes, a floresta volta a crescer. A iniciativa pode criar milhões de empregos, além de gerar nas próximas 3 décadas 40 bilhões de toneladas de créditos de carbono, valores pagos por países poluidores para iniciativas de preservação das florestas. A tonelada é vendida hoje a mais de $15. É uma bioeconomia que coloca enorme valor nos produtos da floresta, principalmente em sistemas agroflorestais, que têm alta produtividade. Isso gera um benefício socioeconômico muito poderoso para as populações amazônicas. A retomada de um plano de prevenção e controle do desmatamento, de desenvolvimento de atividades, ela requer uma governança muito sólida e bem estruturada, né, para que próximos governos, né, não se subtraia a vamos dizer assim, esses avanços políticos e sociais que o Estado brasileiro conseguiu ao longo dos anos. E aguarde, porque você vai ver a seguir aqui no Repórter Eco especial sobre a COP27. Jovens de vários países lançam na Conferência da ONU projeto de fundo por justiça climática para dar apoio a soluções para conter o aquecimento global. Jovens do mundo todo, inclusive do Brasil, participam da Conferência do Clima da ONU no Egito. Eles vão propor soluções para a emergência climática e administrar um fundo que vai financiar projetos em áreas urbanas e regiões naturais. Now please welcome to the stage Chai Surui. Chai Surui foi a voz da juventude na abertura da COP26 na Escócia em 2021. A representante do povo Paiter Surui, de Rondônia, na Amazônia, preparou um discurso contundente que continua ecoando. Hoje o clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo, nossas plantações não florescem como antes. A terra está falando, ela nos diz que não temos mais tempo. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. A ativista socioambiental paraense Val Munduruku participou das últimas 3 conferências e nesta COP27 no Egito pretende fazer a diferença ao lado de jovens do mundo todo.
Se a gente tem uma juventude representada pelos povos indígenas, pelas pessoas de periferia, que sabe que é muito difícil estar dentro desse espaço, a gente vai querer dialogar com pessoas, tomadores de decisões, principalmente pensando nos nossos projetos que a gente quer desenvolver, pensando em uma educação climática justa para todo mundo. A brasiliense Paloma Costa, uma das jovens conselheiras em clima do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursou na Cúpula do Clima das Nações Unidas, em Nova York, em 2019, ao lado da ativista sueca Greta Thunberg, líder do movimento Fridays for Future, Sextas-feiras para o Futuro. Nesta COP27, caminha junto com os povos originários. A gente vai lançar um fundo da Juventude por Justiça Climática em apoio com algumas organizações filantrópicas. E a ideia é que seja um fundo totalmente gerido por jovens e que chegue nos lugares onde hoje não chega. Que cada um possa fazer seu sonho, construir sua estrutura, construir sua ideia. A gente vai levar iniciativas, por exemplo, como a do Engaja Mundo, que é o Educlima. Outra ideia também que a gente vai levar com muita força, que é a nossa aliança pelas florestas em pé, que a gente tem feito, especialmente nesses últimos anos em que a gente viu tanta destruição, tanto desmatamento, tanta queimada, mostrando que existe várias alternativas, seja a economia da sociobiodiversidade, seja trazendo esse empoderamento para os territórios para que eles possam seguir resistindo. Os povos indígenas têm reivindicado um espaço nessa discussão, baseados inclusive no que a ciência diz, que os territórios indígenas e também os quilombolas são os que mais preservam as florestas no mundo. O que vocês querem levar dos saberes dos povos originários nesse sentido? Nós cuidamos da nossa floresta. A gente sabe que não precisa destruir para gerar renda ou algo nesse sentido. A gente sabe que a floresta em pé ela tem muito mais valor para a gente, né? E a gente vem indo contra toda essa destruição, porque sabe que o território ele é importante para as nossas vidas, para as nossas culturas, para a alimentação, né, para os saberes dessa ancestralidade que está ali naquele território. Com certeza, estamos falando de territórios indígenas, mas estamos também falando de territórios quilombolos, de reservas extrativistas, de onde estão os ribeirinhos. Estamos falando de territórios urbanos também, onde existe uma super resistência com a agrofloresta nas favelas, que essa floresta de pé é mantida com próprios corpos, com uma violência tremenda que vem pessoalmente a essas comunidades e grupos. É de super importância que a gente vá com essa consciência, porque é unido, é em comunidade e em afeto que a gente tem uma chance contra o colapso climático. COP é muito blá blá blá, ou essas reuniões internacionais têm a sua função? Acho que a gente não pode deixar de notar, né, que as COPs, por exemplo, têm quase a minha idade. E ainda assim, a gente está bem longe das metas mundiais que a gente deveria estar alcançando nessa data de hoje. Mas eu acho que cada vez mais que é um espaço que a gente tem visibilidade, que a gente pode cobrar ação, a gente pode cobrar transparência, a gente pode cobrar ambição, e é um momento que os olhos do mundo estão voltados para essa agenda. Então é o momento da gente mostrar lá, olha, está acontecendo aqui, está acontecendo agora, tem gente sem casa, com fome, sem acesso à água, aqui e agora, e qual vai ser? Nos últimos anos, a gente vê que o aumento do desmatamento na Amazônia se deu muito por conta da implantação do agronegócio. E aí a criação de gado é uma delas, né? Então, muitas pastos são em territórios de grilagem ou em territórios de conflitos. E a maior parte da produção parte para a Europa. Não é diferente com a questão do garimpo ilegal nos territórios indígenas, que a gente sabe que constantemente há violações. A Europa não pode mais estar compactuando com todos esses conflitos que estão acontecendo, principalmente nos territórios indígenas, né? Que essa crescente no desmatamento, ela tem que parar. Quais são os seus sonhos climáticos? Uma coisa que a nossa sociedade tem pecado muito foi em buscar essa individualidade, esse lugar que a gente não vive mais em harmonia. E aí eu me pergunto, e se a gente estivesse vivendo em paz, vivendo a nossa alegria, vivendo o nosso tempo, observando a chuva que chega,
podendo ter tempo de conversar, de entender as pessoas, de saber histórias, de aprender de um lugar bonito, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar, né, com as presidências da COP, né? E é impressionante como cada presidência quer ser a presidência que fez a mudança, que trouxe tudo. E eu, sinceramente, eu torço para que todos nós, a gente se encontre nesse lugar de querer ser os heróis dessa nossa história coletiva, desse lugar em que a nossa humanidade tem um presente e um futuro possível. A gente está fazendo uma luta que não é pela gente, é por toda a humanidade. Se a Amazônia entrar num ponto de não retorno, de perder toda a riqueza que ela tem relacionada à biodiversidade, não é só a Amazônia que vai perder, né? Todos nós. E as próximas gerações? Será que vão ter a mesma oportunidade que a gente está tendo? E o Repórter Eco especial sobre a COP27 fica hoje por aqui. No próximo programa, você acompanha mais projetos e propostas discutidas na 27ª Conferência da ONU sobre o Clima, realizada no Egito. Até lá!